Está no ar mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. E agora você confere as principais notícias do norte de Minas e muito mais. E hoje você vai conferir também sobre o preço do chocolate. Então, não saia daí. Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva conectado. Começamos essa edição falando sobre a Páscoa de 2025, que poderá ser bem diferente para o bolso do brasileiro. Isso porque o preço do cacau, principal ingrediente do chocolate, disparou nos últimos anos e pode afetar diretamente a produção de ovos de Páscoa. Vamos agora entender os motivos dessa alta. Nos últimos 2 anos, o preço do cacau subiu 190%, o que impacta os custos do chocolate e ovos de Páscoa que chegam até as prateleiras aí dos supermercados. Em dezembro de 2024, a tonelada de cacau atingiu o preço recorde de $11.040, um aumento de 163% em comparação com o mesmo mês em 2023. Esse aumento é causado principalmente pelos problemas climáticos nas lavouras dos maiores produtores de cacau do mundo, localizado na África, que respondem por 70% da produção mundial. A Costa do Marfim, maior produtor global, enfrentou dificuldades em suas lavouras, o que afetou toda a cadeia produtiva. Como resultado, em 2025, o consumidor pode enfrentar menos opções de ovos de Páscoa e chocolates mais caros. Com o risco de os produtos terem menos cacau na composição, isso significa uma Páscoa mais cara e com menos variedade de produtos para brasileiros. A média das variações está em torno de 20% a 40%, dependendo aí do ovo de Páscoa, e por isso que o consumidor tem que ficar atento. Os ovos de Páscoa, normalmente, os preços são recomendados pela própria indústria. Por isso que o consumidor tem que fazer uma certa cera na hora de comprar, ou seja, deixar um pouco mais para a última hora, porque assim os mercados começam a concorrer entre si e não querem ficar com ovos de Páscoa para o final da Páscoa. A gente sabe que o cacau aumentou muito no mercado externo, assim como o açúcar também, o próprio dólar, que é um produto comodizado, o cacau, então realmente isso interfere bastante no preço. Mas vamos ter dificuldade de comprar chocolates agora para a Semana Santa e para a Páscoa. E seguimos agora com mais notícias e olha só, o governo federal propõe ao Congresso dar isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O presidente e o ministro da Fazenda finalizaram o projeto de lei que propõe ampliar a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 por mês. O texto da proposta foi entregue no último dia 18 de março ao Congresso Nacional para análise de possível aprovação. Com essa medida, o governo federal busca aliviar a carga tributária sobre os brasileiros que possuem uma renda mensal mais baixa, beneficiando diretamente milhares de cidadãos. A nova lei pode valer já em 2026, se for aprovada. Para compensar a perda de arrecadação, o governo quer taxar alta renda e tributar dividendos pagos por empresas e acionistas. Com as regras atuais, só quem ganha até 2 salários mínimos não precisa declarar. Além de aumentar o corte para R$5.000, o plano do governo federal prevê também que quem ganha entre R$5.000 e R$7.500 por mês passe a pagar menos imposto com o ajuste na progressão das alíquotas. Para quem ganha entre R$7.500 e R$50.000, não haveria mudança. A ideia foi apresentada pela primeira vez em novembro do ano passado. Um mês depois, uma pesquisa realizada pela Quest mostrou que 75% dos brasileiros aprovavam a medida. O aumento da faixa de isenção do imposto de renda deve custar 27 bilhões por ano aos cofres públicos. Caso seja aprovado pelo Congresso, o aumento da faixa de isenção passa a valer a partir de 2026. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta seguimos com mais notícias. Estamos de volta e seguimos agora com mais notícias e olha só, egressos do curso de História da Universidade Estadual de Montes Claros lançarão na próxima terça-feira, dia 25, o primeiro volume da coleção História do Norte de Minas, publicado pela Paco Editorial. O evento será realizado às 19 horas no Museu Regional do Norte de Minas, que fica na Rua Coronel Celestino
no Centro Histórico de Montes Claros. Confira aí a seguir o convite. Esse é uma coletânea, né, História do Norte de Minas Gerais, tá? E é uma coletânea que está sendo pensada há algum tempo, né? Pensamos em um projeto com 3 volumes, esse é o primeiro, tá? Aqui é a História do Norte de Minas Gerais, Sociedade e Estado. E é um livro, uma coletânea aqui com 11 capítulos, e esses capítulos são de egressos do curso de História da Unimontes e do PPGH também, e também tem professores, professoras, né, na verdade, de outras instituições, de outros programas de pós-graduação, tá? O objetivo do livro é trazer, né, esses estudos, que são estudos importantes, pioneiros, né, sobre o desenvolvimento da região. A gente está abarcando aqui desde o século XVII, século XVIII, século XIX e século XX, né? Então, é uma coletânea desenvolvida pelos egressos de História da Unimontes. Eu também estou na organização, né? Também professora do departamento, e o objetivo é trazer esses estudos, né, para o conhecimento de todos e de todas. Isso, o lançamento será no dia 25 de março, às 19 horas, no Museu Regional do Norte de Minas, ali na área histórica de Montes Claros, ali no fundo da matriz. E eu convido a todos e todas que tiverem disponibilidade, né, para ir lá prestigiar o lançamento, né, e ouvir um pouco mais sobre cada capítulo, sobre, né, o que a gente colocou aqui dentro, como que a gente desenvolveu as pesquisas. E olha só, começa na próxima segunda-feira, dia 24, as inscrições para o 6º Congresso Brasileiro de Direito Tributário e Financeiro. O evento acontece em setembro e é promovido pela Universidade Estadual de Montes Claros em parceria com a OAB e a Associação Mineira de Direito do Estado. Para você saber mais detalhes, basta acessar aí o portal da Unimontes. Bom, e seguimos com notícias e olha só, um homicídio foi registrado na tarde de ontem na Vila São Francisco de Assis. A vítima de 38 anos foi atingida com vários disparos de armas de fogo e morreu no local. Giovanni Barbosa traz mais detalhes. A TV Gazeta Norte Mineira chega nesse momento aqui na Vila São Francisco de Assis, em Montes Claros, na tarde desta sexta-feira, onde aconteceu um homicídio consumado próximo a esse beco. De acordo com as primeiras informações, o homem de aproximadamente 38 anos foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira. A gente chega aqui no local, Polícia Militar, perícia técnica da Polícia Civil também no local, e a gente acompanha de perto todos os detalhes deste caso. Bom, pessoal, nesse momento a perícia técnica da Polícia Civil está no local fazendo os trabalhos de praxe. A gente observa que o carro da funerária acaba de chegar para o recolhimento desse corpo. De acordo com as informações, o SAMU foi acionado para prestar socorro a essa vítima, mas quando os socorristas chegaram no local, ele já estava em óbito. De acordo com a assessoria do SAMU, a vítima é um homem de 38 anos e foi atingido no tórax, no ombro, no quadril e também nas nádegas. A equipe médica do SAMU esteve no local para prestar socorro, mas a vítima já estava em óbito e esse óbito então foi atestado por um médico do SAMU. Bom, pessoal, a nossa equipe teve acesso aqui então ao Beco da Cegonha, onde aconteceu esse homicídio na tarde desta sexta-feira. A gente vê aqui os policiais militares e civis ainda no local. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima tem uma ficha criminal já, registros policiais, e foi morta a tiros logo ali à frente. De acordo com as informações, a vítima estava sentada próxima a uma residência quando foi alvejada aí com diversos disparos de arma de fogo. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Equipes do SAMU estiveram aqui no local para prestar socorro a essa vítima, mas quando os médicos chegaram, a vítima já estava em óbito. A partir de agora, a Polícia Civil vai investigar o caso e também as circunstâncias desse homicídio. Bom, gente, eu converso agora com a doutora Franciele Drummond, delegada da Delegacia de Homicídios aqui de Montes Claros, que esteve presente, doutora, aqui nesse local do homicídio. Eu queria que a senhora comentasse pra gente, né? A partir de agora, a Polícia Civil vai investigar todas as circunstâncias e o que levou a esse crime. A Polícia Civil compareceu ao local juntamente com a perícia. Foram feitos levantamentos preliminares, bem como levantamento do local. Temos informações iniciais que vão ser consolidadas ainda com a instauração de um inquérito policial, oitiva de testemunhas juntada dos demais laudos. Bom, gente, para falar mais sobre esse crime que aconteceu na tarde desta sexta-feira aqui na Vila São Francisco de Assis, eu converso agora com o capitão Maicon Stefan, que vai dar mais detalhes para a gente. Capitão, o que já se sabe, né, sobre esse crime, sobre esse homicídio que aconteceu na tarde de hoje? Sim, então, na verdade, aqui por volta das 14 horas,
a polícia foi acionada a comparecer no local em razão de um possível homicídio. Na verdade, as equipes compareceram e realmente conseguiram constatar, todo o aparato foi acionado, com a perícia da Polícia Civil e até a Polícia Civil também compareceu aqui. E nesse sentido nós observamos que aqui houve, no primeiro momento, um cidadão que teria chegado, ele teria disparado contra a vítima. Até então foi verificado, a partir da perícia foram 10 disparos, inicialmente aí pelas costas. E nesse sentido a vítima ela estaria sentada ali à frente, naquele beco. E posteriormente o autor ele teria se evadido após esses disparos. Nós já estamos trabalhando com algumas linhas também a respeito que possam ser levantadas de investigação pela Polícia Civil, levantamentos pela Polícia Militar. Há indícios, sim, que possa ser um crime que tem envolvimento com o tráfico de drogas, mas também há outras informações que possa ter relação com questões passionais. Capitão, e ele foi atingido por cerca de 10 disparos de arma de fogo, segundo a perícia, né? Isso, justamente. A partir do momento que a perícia veio fazer os seus trabalhos, foi verificado que ele foi atingido por 10 disparos de pistola, inicialmente 9mm, e a partir de então ele teria vindo a óbito a partir desse momento. Capitão, e ele já tem algum registro policial? Sim, verificamos que sim, que já tem alguns registros relacionados também a ameaças e outros crimes, também relacionados até a questão de entorpecentes também. E também já estamos trabalhando já com uma linha de suspeitos, em que nós já verificamos que há um suspeito já desse crime, e posteriormente, durante os trabalhos, nós poderemos repassar mais informações aí para a imprensa. O objetivo agora é encontrar e solucionar esse crime e prender o autor. Obrigada, Giovanni, pelas informações. E vamos agora para um rápido intervalo e na volta você confere mais notícias. Estamos de volta e seguimos agora com mais notícias. E nesta sexta-feira, dia 21 de março, a Polícia Civil de Minas Gerais realizou uma coletiva sobre as investigações do homicídio ocorrido na madrugada do dia 16 de fevereiro de 2025, no distrito de Alvação, em Coração de Jesus. O suspeito foi indiciado por homicídio duplamente qualificado e tentativa de homicídio, furto e dano. Ele agrediu uma vítima com golpes na cabeça, furtou uma motocicleta e atacou outras 2 pessoas com pedras, resultando na morte de uma delas. Os detalhes da coletiva serão mostrados em nosso noticiário de hoje. O autor foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio consumado, duplamente qualificado. Foi indiciado também por dupla tentativa de homicídio em relação a 2 pessoas que ele agrediu imotivadamente, além da vítima, que também gravemente ferida, foi morta por ele de maneira abrupta e sem justificativa. Foi indiciado ainda também por lesão corporal em relação ao seu irmão que o agrediu e nessa circunstância da tentativa de contê-lo, além de furto pela subtração de uma motocicleta, que ele providenciou todos os danos em relação a ela. Então, homicídio consumado, homicídio tentado, furto, lesão corporal e dano também em relação a essa motocicleta subtraída. Houve uma festa na zona rural de Coração de Jesus, onde esse autor imotivadamente agride um primo. Ele foi tentado ser contido por seu irmão. Ele foge desse local subtraindo uma motocicleta. A partir de danos dessa motocicleta, ele passa a agredir fatalmente a vítima, a mulher, imotivadamente. Tenta agredir também uma pessoa, um homem que estava ali na sua proteção. Ele furta outro veículo na tentativa de fuga e retorna ao local. Além disso, e as informações da família, é de que ele, por consumo de bebida alcoólica, teria tido um surto. Ele foge para Montes Claros com auxílio de familiares. Ele se apresenta aqui na 11ª RISP, na 11º Departamento de Polícia Civil, com a existência de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, diligentemente requerido pelo delegado da Delegacia de Coração de Jesus, foi cumprido e ele foi ouvido. Nessa oitiva, o autor, então, alega que não se lembra de nenhuma das circunstâncias dos fatos. Ele afirma que não se lembra das agressões, não se lembra da dinâmica, não se lembra de ter agredido a vítima fatal com pedradas. Ele afirma que não se lembra, então, de ter praticado o crime. Ele foi preso preventivamente e fica preso à disposição da Justiça. Pelo que fez? O fato dele alegar que não se lembra não afasta, não ilide a responsabilidade criminal, da mesma forma que o fato de não ser comprovado o uso ou não de bebida alcoólica por ele também não afasta a sua responsabilidade criminal. Ele foi indiciado por todos esses crimes. Além disso, 2 familiares deles também foram indiciados por favorecimento pessoal, por auxiliarem na fuga dele. Ele fica preso à disposição da Justiça, até pela gravidade do crime, não há que se falar em ilidir o crime por qualquer alegação dele, muito pelo contrário.
Mesmo no oitivo de não se lembrar, ele não demonstrou arrependimento ou não demonstrou nenhuma surpresa ou circunstâncias que indicasse ali que ele ficou consternado com a prática do crime. O suposto problema de saúde que o autor detém não foi comprovado nos autos. A família, apesar da alegação, não apresentou nenhum relatório médico, nenhuma circunstância, nenhuma receita médica que indicasse que esse problema de saúde foi determinante para esse surto que ele teve, porque todas as pessoas agredidas não havia nenhuma motivação, ele mesmo confirma, de que não conhecia as pessoas ao ponto de agredi-las, não tinha nenhuma desavença com elas, não tinha nenhum relacionamento com elas que justificasse as agressões. Então, esse problema de saúde pode ser discutido na justiça e, se houver necessidade, acredito que a família alegará aí um incidente de insanidade para discutir essa perspectiva. Doutor, e ele foi ouvido lá, ele se apresentou, na verdade, aqui em Montes Claros com medo de represálias lá em Coração de Jesus. O autor se apresentou em Montes Claros, junto com o seu advogado, sob a justificativa de que temia represálias pela família da vítima. Então, ele já tinha conhecimento da gravidade dos fatos. Então, a partir disso, foi providenciada uma operação policial para que ele fosse ouvido diretamente em Coração de Jesus. E lá, ouvido, ele narrou que não se lembrava do crime, onde foi dado conhecimento a ele, o advogado, da existência do mandado de prisão preventiva, que foi efetivamente cumprido. O crime grave é uma situação difícil de a gente afirmar, mas o autor afirma que conhecia a Daiane de vista, mas que não tinha nenhum relacionamento com ela e que não nutria nenhum sentimento por ela. Ele afirma também que todas as outras pessoas que ele agrediu, ele tinha um ótimo relacionamento e todas elas também disseram a mesma coisa. Então é um crime grave, cuja pena pode ultrapassar aí mais de 30 anos, somada a todos os crimes, e uma circunstância que precisa efetivamente ser trabalhada no âmbito judiciário, no Ministério Público, para se entender com outras circunstâncias o que efetivamente ocorreu. O fato é de que o autor agrediu violentamente diversas pessoas e causou a morte grave, a morte abrupta e muito agressiva de uma dessas pessoas. Nenhum dos envolvidos tinha antecedentes criminais, tanto o autor quanto as vítimas, nem a vítima fatal. Não havia indicativo de outros registros policiais e tudo isso era levado em conta durante seu julgamento no processo judicial. O inquérito foi encaminhado à comarca de Coração de Jesus, o autor fica preso preventivamente à disposição da Justiça e todas as circunstâncias do inquérito policial e apurações estão à disposição do Ministério Público. Obrigada, Giovanni, pelas informações. Então é isso. Essa foi a nossa edição deste sábado e para você ficar cada vez mais informado, basta acessar o nosso portal, gazetanortemineira.com.br. Eu fico por aqui e te espero na segunda-feira com mais notícias. Até lá! Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maxmin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva conectado.